Olá, espero que tudo esteja bem com você. Eu venho aqui gravar esse vídeo, para os alunos do G7 Jurídico, os alunos e alunas do G7 Jurídico, para os leitores e leitoras de nossos livros, enfim, para o público em geral que quiser acompanhar essas mudanças no direito penal. O que nós tivemos? Nós temos o pacote anticrime, a Lei 13.964, de 2019, conhecida como pacote anticrime, como lei anticrime, Esse diploma legislativo provocou inúmeras mudanças no Código Penal, no Código de Processo Penal, muito mais do que no Código Penal, na legislação extravagante, lei do crime organizado, lei de execução penal, em tantas leis, também na parte da lei de improbidade administrativa. E esse pacote anticrime, essa lei 13.964, ela foi aprovada, ela foi publicada no dia 24 de dezembro de 2019. Olha isso. Só que houve vetos do presidente da República em diversos dispositivos. Esses vetos, eles podem ser derrubados pelo Congresso Nacional, só que estavam lá parados, esquecidos no Congresso Nacional desde dezembro de 2019. E o Congresso veio a rejeitar alguns desses vetos. Quando? Isso aqui é de uma estranheza, de uma falta de bom senso absurda. Não ter rejeitado os vetos, mas ter demorado tanto tempo. Apenas no dia 29 de abril de 2021. Ou seja, 16 meses depois, quase um ano e meio depois, nessa insegurança jurídica que o Brasil vive, veio o Congresso Nacional e rejeitou alguns vetos do presidente da República. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos analisar esses vetos que foram rejeitados, que refletem em nossas aulas e em nossos livros. Quanto aos livros, eu já deixo claro para você que esses vetos, eles já eram analisados nos livros. Nós já fazíamos comentários aos vetos, explicávamos qual era a finalidade do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e as razões que levaram o presidente da República a efetuar tais vetos. Como isso estava pendente de apreciação pelo Congresso, no seu livro que você tem, edição 2020 ou 2021, essa matéria já é analisada. Mas vamos tecer alguns comentários importantes aqui. Primeira mudança, primeiro veto rejeitado, repousa no crime de homicídio qualificado. O homicídio qualificado está no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Nós tínhamos lá diversas qualificadoras, 7 incisos com qualificadoras. Na redação original do Código Penal era 5, depois eram mais 2, o feminicídio e o homicídio contra integrantes dos órgãos de segurança pública. E o pacote anticrime agora, com esse veto rejeitado, criou um inciso 8º. Se o homicídio é cometido com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido. Arma de fogo de uso restrito ou proibido. A pena vai ser a mesma do homicídio qualificado, reclusão de 12 a 30 anos. Veja, se nós estamos diante de uma nova qualificadora do homicídio, nós estamos diante de uma nova hipótese aqui, de crime hediondo. O homicídio qualificado é crime hediondo. Claro que vai ter essa discussão, O legislador também dá umas bobeadas absurdas. Ele derruba o veto no Código Penal, esquece de mexer no veto da lei dos crimes hediondos, mas na essência, esse crime, enquanto homicídio qualificado, tem que ser crime hediondo. O que mais? Esse homicídio qualificado aqui, essa qualificadora, é de natureza objetiva. Tá? Por quê? É uma qualificadora ligada ao meio de execução do homicídio. É uma qualificadora vinculada ao meio de execução. O agente se vale para cometer homicídio de uma arma de fogo, de uso restrito ou de uso proibido. Tá? Bom, se é uma qualificadora de natureza objetiva, ao menos em tese, portanto, ela é compatível com o privilégio. Nós podemos ter um homicídio híbrido. Imagine, um homicídio híbrido. Um homicídio privilegiado e qualificado. Imagina o pai que encontra a filha estuprada e mata o estuprador, valendo-se para tanto de uma arma de fogo de uso restrito.
Nós temos um homicídio privilegiado pelo motivo de relevante valor moral e uma qualificadora da arma de fogo de uso restrito. Tudo bem? Quando a gente fala em arma de fogo, nós temos que lembrar, né, que o Estatuto do Desarmamento e, consequentemente, o direito brasileiro dividem as armas de fogo em 3 grandes grupos: arma de fogo de uso permitido, arma de fogo de uso restrito e arma de fogo de uso proibido. Veja, cuidado, não é o emprego de qualquer arma de fogo que qualifica o homicídio. Arma de fogo de uso permitido, não. Arma de fogo de uso restrito ou proibido. Aqui nós temos uma norma penal em branco heterogênea. Nós estamos diante, nesse ponto, de uma norma penal em branco heterogênea. Por quê? Porque é uma norma penal que vai ser complementada, na tradição brasileira, por um ato administrativo. Atualmente, por um decreto do presidente da República, né? É o decreto de presidente da República aqui no Brasil que faz essa catalogação, essa classificação, essa divisão das armas de fogo de uso permitido, de uso restrito, de uso proibido. Beleza? Ponto importante. Por que o presidente da República fez esse veto, hein? Ele falava, olha, essa qualificadora viola o princípio da proporcionalidade. Não acho. E essa qualificadora causa uma insegurança jurídica, notadamente aos órgãos de segurança pública. O veto se baseia nesse motivo, se baseava nesse motivo. Na verdade, independente aqui de convicção política, de discussão política, né, era um corporativismo. Era uma proteção a membros de órgãos de segurança pública que praticavam homicídios. Por quê? Quem vai usar uma arma de fogo de uso restrito ou de uso proibido? Claro que vão ter muitos criminosos, traficantes, homicidas em geral, mas essas armas muitas vezes são manuseadas por integrantes de órgãos de segurança pública. Claro que o integrante do órgão de segurança pública, um policial, por exemplo, ele pode matar em legítima defesa, claro que pode, em estado de necessidade de terceiro, claro que pode, em legítima de defesa de terceiro, claro que pode, não um estrito cumprimento de dever legal, tá? Não caia nessa. Ah, mas o policial matou aquele suspeito no estrito cumprimento de dever legal. A lei não manda o policial matar ninguém. Nós vamos ter uma legítima defesa, própria ou de terceiro, na maioria das vezes. Nunca um estrito cumprimento de dever legal, tá? Mas veja, então, porque, imagina nessa investigação, mas se o policial matou em legítima defesa, matou amparado por um excludente da ilicitude, ele não tem que se preocupar. O problema aqui vai recair numa atividade criminosa por parte de um policial. Numa atividade, por que não, muitas vezes, de um grupo de extermínio. Isso pode acontecer. Então, veja, nós temos essa qualificadora agora que se aplica para qualquer pessoa que matar alguém empregando uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, inclusive para policiais civis, militares, federais, enfim, para qualquer policial, tá? Para integrantes das Forças Armadas também, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, para qualquer pessoa, para qualquer pessoa. E olha que interessante aqui, para a lei é irrelevante se a pessoa tem o registro dessa arma de fogo ou autorização para o porte. Claro que essa discussão vai surgir, muita gente vai dizer, olha, se a arma de fogo ela é registrada, se a pessoa tem um registro dessa arma perante os órgãos competentes, Polícia Federal ou Comando do Exército, a depender do caso concreto, não vai ter essa qualificadora. Se a pessoa está autorizada a portar essa arma de fogo, não vai ter essa qualificadora. Me desculpa, isso para mim não faz o menor sentido. A lei não abre nenhuma exceção, ela fala com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Por quê? Porque essa arma tem uma letalidade maior. São armas de calibre mais pesado, de calibre mais grosso, uma letalidade maior para a vítima e para as outras pessoas que estejam próximas à vítima. Imagina, um disparo de arma de fogo que mata alguém num local público, por exemplo, não coloca em risco apenas essa pessoa, né? A gente tem no direito penal o erro na execução, esse instituto, e se erra essa pessoa, essa vítima, e acerta outra. Pode acontecer.
e se acerta essa e mais outra. Então, a lei não faz nenhuma exigência aqui de arma de fogo ilegal. Ainda que a arma seja devidamente registrada, ainda que a pessoa tenha autorização para portá-la, se o homicídio é praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, vai incidir essa qualificadora. Imagina um juiz de direito, um membro do Ministério Público, um delegado de polícia, que tem o registro dessa arma de fogo e tem autorização para portá-la, e numa briga familiar ele mata o cunhado, por exemplo, com essa arma de fogo de uso restrito ou proibido, incide sim essa qualificadora. Tá? É porque no projeto de lei, né, que resultou nesse pacote anticrime, se falava que o aumento era justificado para diminuir a violência nos grandes centros urbanos. Esse é um dos motivos. E outra, a lei não faz restrição. Não podemos restringir o que onde a lei não restringiu. Então, na minha opinião, ainda que exista o registro da arma de fogo, que exista autorização para o porte, que essa arma esteja legalizada, incide sim. Vamos imaginar um policial que mata alguém. Não estamos falando de uma operação de legítima defesa, não. Que mata, por matar alguém. Se valendo de uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, vai incidir a qualificadora. A arma é registrada, ele tem o porte funcional, vai sim incidir a qualificadora. Tá bom? Um outro veto que foi derrubado diz respeito aos crimes contra a honra e redes sociais da internet. Olha aí. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer das modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Então, se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer das modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Vem cá. Bom, no ambiente informático, né? Aqui o crime contra a honra vai ser classificado como um crime informático impróprio. Né? É um crime que pode ser cometido por outros meios, mas quando é praticado no meio cibernético tem um tratamento penal mais severo. Bom, em qualquer das redes sociais da rede mundial de computadores, em qualquer rede social que já exista, ou que venha a existir, Então, a gente pode pensar hoje em Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Pinterest, sei lá. Mas outras redes sociais que venham a ser criadas também vão incidir nessa causa de aumento da pena. Aqui não é qualificadora, é uma causa de aumento da pena, que pode levar a pena acima do máximo legal e incide na terceira e última fase da dosimetria da pena. Claro que o legislador, né, adotou um critério estranho, né? Estranho, a gente vê causa de aumento da pena falando, a pena vai aumentar de 1/3 a 2/3, de 1/6 a metade, o triplo. Será que o crime é tão mais grave assim para aumentar uma pena em 3 vezes? Aqui, meus caros, eu acho que o problema é mais embaixo, né? O problema é mais crônico, é mais grave. Os crimes contra a honra deveriam passar por uma reforma ampla e profunda. Nosso Código Penal, a parte especial, é de 1940. A gente tem crimes contra a honra, todos com penas de detenção, e hoje, praticamente todos, tirando uma modalidade, né, de crime qualificado, os crimes contra a honra, quase na sua totalidade, são infrações penais de menor potencial ofensivo. São resolvidos ali no âmbito do juizado especial criminal, com transação penal, com composição dos danos civis, né? Suspensão condição do processo, acordo de não persecução penal. Só que muitas vezes tais institutos despenalizadores são incompatíveis com os efeitos concretos de tais crimes. Se destrói a reputação, se destrói a vida de uma pessoa com um crime contra a honra. Todo nome que a pessoa batalhou anos, décadas para construir, se destrói com uma publicação falsa na internet. A verdade é essa, né? Causa-se depressão, dá-se motivo para suicídios que são constantemente praticados pelo abalo à honra das pessoas, principalmente nesse mundo de tanta exibição, de ostentação que nós vivemos atualmente, né? Então, veja, o objetivo da lei, o que deveria acontecer no Brasil, não é, ao invés de ter um crime contra a honra com a pena aumentada até o triplo, esse aumento podia ser menor se a pena do crime contra a honra fosse maior.
né? O objetivo aqui do legislador foi o combate, tanto se fala nisso, né, de redes sociais, de eleição de políticos, enfim, da rede, de fake news, né? Se a gente pegar, nós já tivemos o crime, a criação da denunciação caluniosa eleitoral, tivemos mudança no crime de denunciação caluniosa do 339 do Código Penal. Essa preocupação válida do legislador em combater essas notícias falsas que são tão facilmente criadas e propagadas e espalhadas, viralizadas em redes sociais. As redes sociais trouxeram várias vantagens, mas também esses prejuízos, né? Inventa-se alguma coisa, cria-se um meme, alguma coisa, joga-se ali e aquilo acaba com a honra da pessoa no mundo todo em segundos, em minutos, em horas. Enfim, o objetivo aqui foi o combate às fake news. Né? O presidente da República, quando vetou, disse, olha, isso viola a proporcionalidade. Eu também concordo que esse aumento em triplo é algo anômalo, né? Aumentar uma pena do triplo. Deveria sim, os crimes contra a honra ter penas mais elevadas e uma qualificadora ou uma causa de aumento da pena de redes sociais ser menor, mas incidir sobre uma pena já maior dos crimes contra a honra. Mas a gente precisa de uma reforma mais profunda, mais pausada e, enfim, ela ainda não aconteceu. Uma questão que eu coloco para você aqui é a seguinte: como que nós vamos confrontar essa causa de aumento da pena com o artigo 141, inciso 3 do Código Penal? Com uma outra causa de aumento da pena dos crimes contra a honra. Olha o que diz aqui, ó. As penas cominadas neste capítulo aumentam-se de um terço. De um terço. Se qualquer dos crimes, então calúnia, difamação, injúria, se qualquer dos crimes é cometido na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Pergunta, ô Kleber, quer dizer então se o crime contra a honra foi praticado pelas redes sociais, nós vamos ter 2 aumentos? Aquele aumento do triplo e mais esse aumento de um terço? Porque rede social, sem dúvida, é um meio que facilita a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Nós vamos ter os 2 aumentos? Vem cá. Não, é evidente que não. Nós vamos ter o aumento do triplo. Aquele aumento exclui esse aqui. Esse aumento fica de fora. Por quê? A gente resolve pelo princípio da especialidade, né? Nós temos um aumento específico para o crime contra a honra praticado pela rede mundial de computadores. Aumenta a pena lá. Até o triplo. E essa aqui, essa majorante, não vai incidir nesse caso. Por quê? Para evitar o bis in idem. Não se admite a dupla punição pelo mesmo fato. Ô Kleber, quer dizer então que essa majorante do inciso 3 aqui, ela foi tacitamente revogada? Não, não foi. Não foi. Ela teve seu campo de incidência diminuído, mas ela não foi revogada. Existem outros meios que facilitam a divulgação da calúnia, da difamação, da injúria, que não são redes sociais. Jornais, revistas, blogs na internet, outdoors espalhados em vias públicas, panfletagem. Tá bom? É isso. Então, aqui continua valendo essa majorante do inciso 3, mas não se aplica para a rede mundial de computadores e suas redes sociais. Fechado? Um outro ponto que nos interessa, então, pensando aqui nos nossos livros, né? Essas 2 primeiras rejeições de vetos, homicídio qualificado e crimes contra a honra, estão lá no nosso volume 2, na parte dos crimes contra a pessoa. Essa parte agora aqui do nosso volume 1, da parte geral, progressão de regime prisional e bom comportamento. Temos esse dispositivo agora que havia sido vetado e o Congresso rejeitou esse veto. Artigo 112, parágrafo 7º da Lei de Execução Penal. É matéria da Lei de Execução Penal, mas que reflete na parte geral. O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para obtenção do direito. Isso aqui é um texto horroroso, né? Como que o legislador consegue escrever tão mal e ser tão confuso? Ponto. Não basta, né? O tempo que demorou para elaborar o projeto anticrime, esse tempo todo é horroroso. É horroroso. Vamos interpretar isso aqui. Para a gente entender esse parágrafo 7º, nós temos que interpretá-lo
em confronto com o parágrafo 6º, que já existia. Olha, está dizendo o seguinte: o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Vem cá, o cometimento de falta grave mostra que o condenado não tem bom comportamento, né? Como é que o Brasil adota, no tocante ao cumprimento da pena privativa de liberdade, um sistema chamado progressivo, ou em inglês, né? O Brasil adotou um sistema progressivo ou inglês com algumas adaptações. O que é isso? O condenado começa a cumprir a pena num regime mais grave e vai passando para regimes menos graves, para regimes mais brandos, né? Então, pensando num fechado, dali ele passa para o semiaberto, dali para o aberto, até o fim da pena e a liberdade dele. Essa progressão de regime no Brasil depende de 2 requisitos. Primeiro, um requisito objetivo, que é o cumprimento de parte da pena, né? Antes do pacote anticrime, era 1/6 da pena nos crimes comuns, 2/5 ou 3/5 nos hediondos e equiparados. Agora mudou, né? Tem 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, tem várias hipóteses, né? Então, requisito objetivo, que é o cumprimento de parte da pena. E o requisito subjetivo, que é o chamado mérito do condenado. Ele é merecedor da progressão. Ele merece a passagem para um regime menos grave. Tá bom? Agora, o que se coloca aqui é o seguinte. Veja, além do requisito objetivo, o subjetivo, o mérito é o bom comportamento, é o que a lei hoje chama de bom comportamento. Só uma ressalva, que alguns crimes exigem um terceiro requisito. Lembra do 33, parágrafo 4º do Código Penal? Nos crimes contra a administração pública também se exige a reparação do dano ou restituição da coisa, mas deixa isso para outro momento. Tá? Qual que é o problema? Para o camarada progredir, para o condenado progredir, ele tem que ter mérito, tem que ter bom comportamento. Não basta cumprir parte da pena. Ele pode cumprir toda a pena no regime mais grave, se ele não tem o mérito, se ele não tem um bom comportamento, se ele não tem o requisito subjetivo. Apenas o cumprimento de uma parcela da pena não dá direito à progressão. Ele vai continuar no regime mais severo. Agora, o que nós temos aqui? 2 hipóteses para a reaquisição do bom comportamento. A primeira hipótese: o bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato. Imagina, ele praticou uma falta grave. Olha, nem pensar em progressão, que a lei diz para ele. Nem pensar em progressão. Ah, passou 1 ano dessa falta grave, não da sanção pela falta grave, nada. Passou 1 ano da falta grave. Opa, agora a gente pode analisar seu bom comportamento. Vamos ver agora se você tem o bom comportamento. Tá? Não é que ele tem, vamos ver se você tem o bom comportamento agora. Então, nós temos aí um período depurador dessa falta grave, desse mau comportamento. Então, essa primeira hipótese, tranquila. Após 1 ano da ocorrência do fato. Antes de 1 ano, não se discute progressão. Não se discute progressão. Ele está proibido de progredir, por falta de requisito subjetivo, por falta do mérito do bom comportamento. A bagunça do legislador, e o legislador brasileiro é mestre nisso, né? Em criar bagunças, está aqui. Na segunda hipótese, o bom comportamento é readquirido antes. Antes de 1 ano. Antes do quê? De 1 ano. Após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Então imagina, ele praticou uma falta grave. Ele não tem um bom comportamento. Só que ainda, primeira hipótese, já deu 1 ano da falta grave. Beleza, vamos analisar o bom comportamento. Segunda hipótese, não deu 1 ano ainda. Imagina, 6 meses depois desse fato. Será que nós podemos avaliar o bom comportamento? A lei diz que pode. Quando? Vai na tela para mim, Jorge. Quando? Se já foi cumprido o requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Imagina que a progressão aí é com
16%, vai com 30% do cumprimento da pena, com um percentual qualquer que seja, ele já cumpriu esse período no regime mais grave. Opa, ele progride, esse é o erro que vai se cometer aqui, que você não pode cair. Ah, então ele cumpriu aquele requisito exigido lá no artigo 112 da Lei de Execução Penal, aquele percentual da pena, automaticamente ele progride? Não, gente, não é isso, não caia nisso, por favor. Por quê? Porque se fosse assim, o sistema progressivo brasileiro foi pro ralo. Nós teríamos a progressão apenas com um requisito objetivo, independentemente de requisito subjetivo, e esse não é o sistema progressivo brasileiro. Qual é a jogada aqui? Após o cumprimento daquele percentual exigido, ainda que antes desse um ano, o que se pode avaliar no caso concreto? Se ele tem um bom comportamento. Então imagina, não deu um ano da prática do fato, mas ele já cumpriu aquele percentual exigido pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal. O que o juiz pode avaliar no caso concreto? Se ele tem um bom comportamento. Então, não é que ele vai progredir automaticamente. O juiz está autorizado a avaliar a presença do bom comportamento, seja, via de regra, com um atestado de conduta carcerária do diretor do estabelecimento prisional, seja, em casos excepcionais, que a legislação admite, determinando a realização de um exame criminológico, quando as peculiaridades do caso concreto assim recomendarem. Beleza? Não é que ele cumpriu o percentual de parte da pena e ele já progride. Aí, nós matamos o sistema progressivo que o Brasil adota. Ele cumpriu esse percentual, aí é possível analisar se o bom comportamento existe ou não. Tá bom? É isso. Espero ter ajudado. Ótimos estudos. E os outros? As outras mudanças são, sobretudo, da legislação especial, do Código de Processo Penal. No que interessa que para as nossas aulas, para os nossos livros, esses eram os pontos que a gente precisava analisar nesse momento. Ótimos estudos para você. Um abração. Até a próxima.